uma grande possibilidade de você estar fazendo suco detox sem um verdadeiro potencial desintoxicante. Sabe por quê? Porque existem muitas informações sobre esse tipo de suco na internet e são informações muito confusas. Na verdade, a maioria das pessoas falam para você colocar 2 folhas de couve no seu suco verde, às vezes apenas 1 folha de couve. E isso não faz com que o seu suco seja verdadeiramente desintoxicante. Eu sou a Bel Dinamarquesa Ser de Luz e nesse vídeo eu quero mostrar para você como você pode fazer um suco verde do jeito certo e tudo o que você precisa saber para fazer os seus sucos aí na sua casa com um verdadeiro potencial desintoxicante. Vamos juntas? Para fazer um suco verde do jeito certo, um suco verde de verdade, a gente precisa entender que o suco desintoxicante, que o suco que tem um potencial de desintoxicação no nosso organismo, ele é composto por 4 etapas. Quais são elas? A primeira etapa é a base líquida, ou seja, no suco verdadeiramente desintoxicante, a gente não vai utilizar água filtrada, não vai utilizar água de torneira, água potável, nenhuma dessas águas. Qual que é a água que a gente vai usar nesse suco para que ele tenha esse potencial desintoxicante? É a água estruturada. Mas, Bel, o que é essa tal de água estruturada? A água estruturada, ela vem das frutas, das verduras. Basicamente, é a parte líquida de todas as plantas. E a gente vai selecionar legumes que contêm muita quantidade de água. Por exemplo, o pepino, o chuchu, eles contêm uma grande quantidade de água e eles vão compor a primeira etapa do nosso suco verde, a base aquosa. A segunda etapa desse suco verdadeiramente desintoxicante é a parte das frutas. As frutas têm uma única função nesse suco, que é para deixar ele mais agradável, mais gostoso, mais docinho, e aí o seu suco ele vai ficar muito mais fácil de tomar. Quais as frutas que a gente pode usar e quais as frutas que a gente não pode usar? As melhores frutas para fazer um suco verdadeiramente desintoxicante são as frutas cítricas, ou seja, as frutas ácidas e semiácidas, como por exemplo, laranja, abacaxi, tangerina e no caso das semiácidas, a maçã. A maçã é a fruta mais usada nos sucos verdes. Você pode também usar sempre um limão. O ideal é que a gente utilize no máximo 2 variedades de frutas no suco verde. Por exemplo, limão e maçã, limão e abacaxi, limão e laranja. Eu sempre dou preferência para colocar o limão no suco verde. A terceira etapa, e com certeza a mais importante para fazer um suco de clorofila, um suco rico em potencial desintoxicante, são as folhas verdes. As folhas verdes, elas fazem com que esse suco seja desintoxicante, com que esse suco seja detox, por causa de uma razão muito específica. Elas são ricas em clorofila, é por isso que muita gente chama esse suco também de suco de clorofila. O que é a clorofila? Basicamente, a molécula da clorofila é muito parecida com uma das moléculas que tem no nosso sangue, que é a hemoporfirina. A hemoporfirina, ela é responsável por transportar oxigênio para dentro das nossas células. Olha só a importância disso. Então, a clorofila, ela é extremamente similar, é quase idêntica à hemoporfirina. E é por isso que a absorção da clorofila é tão incrível, é tão maravilhosa no nosso corpo. É como se a gente estivesse tomando uma grandíssima dose de oxigênio. Então, quando a gente toma um suco verde, ele precisa conter o quê? Muitas folhas verdes, e essa é a grande base. A base do suco verde precisa ser as folhas. Geralmente, a maioria das pessoas colocam 2 folhas de couve, 1 folha de couve no suco verde. E na verdade, o que a gente está fazendo é tomando um suco de cor verde e não um suco desintoxicante. Para você saber a quantidade exata, a quantidade perfeita de folhas para fazer o seu suco verde, você faz um C de clorofila com a sua mão. Faz um C aí.
E aí você preenche esse C de clorofila, o diâmetro da sua mão, com uma grande variedade de folhas verdes. Por exemplo, aqui eu vou preencher o meu C com alface, com salsinha e também com algumas folhas de couve. Olha só, preenchi bem esse C de clorofila. É importante você saber que quanto mais variedades de folhas verdes você colocar no seu suco, melhor ele vai ser, mais rico em nutrientes ele vai ser. É legal que a gente nunca fique repetindo sempre as mesmas folhas. Por exemplo, se hoje eu usei couve, amanhã eu evito usar couve. Eu deixo para usar couve só daqui 2, 3 dias. E aí assim a gente vai ter um potencial nutricional muito melhor no nosso corpo. Mas Bel, eu não sei quais folhas eu posso usar fora couve, quais outras folhas. Aqui eu tenho um exemplo, né? Então, a alface, a salsinha e a couve. Mas você pode usar também coentro, o salsão, que é o aipo. Você pode usar a folha da cenoura, a folha da beterraba. Todas essas folhas são muito neutras. Inclusive, o coentro, ele tem um potencial desintoxicante incrível. Ele elimina no nosso corpo metais pesados. Então, é altamente recomendado fazer suco com coentro e com a salsinha também. E você pode usar também as punks, as plantas alimentícias não convencionais, se você tiver algumas delas na sua horta e souber como utilizá-las. Por exemplo, a Ora Pronobis, o picão, tem o picão preto também, a folha do chuchu, a folha da parreira, enfim, existe uma infinidade de possibilidades. E aí também tem as folhas um pouquinho mais amargas, fica a seu critério, a seu gosto. Por exemplo, a rúcula e a acelga. Então, essas foram as 3 etapas mais importantes para a gente fazer um suco desintoxicante. A primeira delas é a base aquosa, composta por legumes. A segunda, as frutas. A terceira, as folhas verdes e a parte principal do suco. E agora a gente vem para a quarta, e a quarta é completamente opcional. Você acrescenta se você quiser, que são as raízes medicinais. Por exemplo, quais raízes você pode usar para acrescentar, para incrementar o seu suco? A cenoura, a beterraba também, a beterraba que tem um super potencial vasodilatador, ela abre os nossos poros internos para que a absorção dos nutrientes seja muito melhor. Você pode também usar a cúrcuma, se você tiver a cúrcuma em raiz, no inverno é a melhor época para usar a cúrcuma, extremamente anti-inflamatória e altamente recomendado para colocar no suco. E também você pode colocar gengibre que também é um item completamente anti-inflamatório. E aí você pode colocar a quantidade que você quiser no seu suco. Se você quiser também, você pode colocar batata doce, batata Yacon. Lembrando que esse suco, ele precisa ser majoritariamente de folhas verdes. Então não vamos fazer uma bagunça, não vamos colocar tantas coisas assim, porque é um suco verde, um suco de clorofila, um suco detox. Bora para a receita? Então, para a gente começar a fazer esse suco desintoxicante, a gente vai começar pelo quê? A base aquosa. Se você falou a base aquosa, você acertou. Nessa receita que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou usar o chuchu, mas você pode usar o pepino também. A gente vai picar todos os ingredientes muito bem para colocar ali no liquidificador. Primeiro ingrediente no liquidificador, base aquosa, nesse caso o chuchu picadinho. Segundo ingrediente, para o suco ficar mais docinho, mais saboroso, a fruta. Então eu vou colocar aqui uma maçã e um limão, que eu vou tirar a casca e picar bem para colocar no liquidificador. Picar o ingrediente principal, as folhas verdes. As pessoas me perguntam, mas Bel, você não tira o talo da couve? Não, eu uso sempre com talo e tudo.
Inclusive, às vezes quando eu preparo algumas receitas tipo brócolis, em que eu tiro e tal, eu sempre guardo, vou guardando na geladeira dentro de um saquinho para utilizar no suco verde. Então, no suco verde, todos os talos verdes são muito bem-vindos. Que é para não sobrecarregar ele, já que a gente não vai acrescentar nada de água. E aí a gente vai bater, eu vou te mostrar uma técnica e depois a gente coloca o resto das folhas verdes. Olha só como é que ficou o copo do liquidificador. Então a base aquosa aqui, nesse caso o chuchu, as frutas, a maçã e o limão e as folhas verdes. Bel, o meu liquidificador vai sofrer muito para bater tudo isso sem água. Como é que eu faço? Vou te ensinar uma técnica que vai resolver todos os seus problemas. A gente vai usar um biosocador. Alguns liquidificadores vêm com um socador mesmo, próprio para cada liquidificador. Mas para a gente não se arriscar, já que a maioria dos liquidificadores convencionais não vem com um socador, a gente vai usar um biosocador, um socador feito de cenoura. Você pode usar também uma abobrinha, uma banana verde, fica a seu critério, o que você tiver aí na sua casa. A cenoura eu acho que é o mais fácil, mais durinho. E aí, enquanto a gente bate o liquidificador, a gente vai ir socando e empurrando todos os ingredientes lá para a hélice. Isso vai facilitar e muito o processo do liquidificador e vai fazer com que ele não sofra. E pode ter certeza que mesmo que você tenha um liquidificador de baixíssima potência, essa técnica vai funcionar. Eu já fiz suco verde em muitos liquidificadores, inclusive liquidificadores super caseiros, super domésticos, e essa técnica funciona sim. Raízes medicinais, eu vou colocar um pedaço de cúrcuma. Olha como ela é poderosa, olha a cor dessa cúrcuma. Um pedaço de cúrcuma e também um pedaço de gengibre. Vamos voltar a bater. Olha só como ficou o suco verde, o suco desintoxicante. Então agora vem o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? É muito importante que a gente coe o suco verde. Muitas pessoas falam assim, mas Bel, as fibras não são boas, as fibras não fazem bem para o intestino. Então, sim, as fibras são sensacionais, fazem muito bem para o intestino, elas têm uma função essencial no nosso corpo. Só que, nesse caso do suco verde, as fibras vão atrapalhar o processo de absorção da clorofila, que é o que a gente quer. Vão atrapalhar o processo desintoxicante desse suco.
Então, nesse caso do suco verde, a gente vai coar. Quando a gente coa, a gente tem uma absorção muito mais rápida, o oxigênio vai direto para as nossas células e a gente se beneficia de um potencial desintoxicante muito maior. O outro ponto é que o melhor horário para a gente tomar o suco verde é de manhã. E de manhã, geralmente até às 11 horas da manhã, o nosso corpo ele não consegue fazer muito bem a digestão de muitas coisas. Então, se a gente tomar uma quantidade de fibras logo de manhã, então a gente vai estar atrapalhando o nosso processo digestivo, que não é nem um pouco natural. E o melhor é a gente tomar um suco coado. Aqui eu tenho um coador de voal, olha só. Esse é basicamente um tecido de voal enrolado em um elástico. Ou uma segunda opção seria você usar o pano de prato, mas lembra que precisa ser um pano de prato muito bem limpinho. A gente vai colocar o coador em volta de uma tigela, um bowl que você tem aí. Isso facilita bastante o processo. Vai transferir a nossa maçaroca de suco verde para cá. E agora vem um processo muito simples, muito prazeroso, que é o de espremer o suco. Nesse momento, você pode colocar toda a sua energia, a energia nesse alimento, a energia e a intenção de que você quer que esse suco te transmita saúde, te transmita paz, alegria, felicidade. Aproveita esse momento como um momento terapêutico do suco. E aí aqui dentro vai sobrar um resíduo do suco verde. O que você vai fazer com esse resíduo? Você pode jogar fora ele. Se você quiser, tem algumas pessoas que fazem, tipo hambúrguer, cracker. Eu não gosto muito, não acho que é tão gostoso assim, tão agradável. E o que eu faço? Aqui em casa a gente aproveita tudo. Como que a gente aproveita? A gente põe uma composteira, uma compostagem. Então a gente coloca nessa composteira e aí esse resíduo aqui que a gente não utilizou agora vai virar adubo pra gente plantar outras plantinhas e fazer mais verdinhos pra gente fazer o suco verde. Agora sim, o suco verde está pronto. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal. E se você quiser, comenta aqui embaixo o que você achou, que tipo de outro vídeo você quer ver por aqui. Então, saúde e bora fazer sucos verdadeiramente desintoxicantes. Ficou uma delícia, tá sensacional. Cookie soul.